Vamos para o capítulo 5, leremos os versos 1 a 6. Essa é a segunda parte do estudo que tem por tema exortação aos ricos. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Percebam, irmãos, que a leitura por si só já é pesada, é um tom exortativo, um tom crítico, uma censura que Tiago faz aos ricos. Bem, no estudo anterior nós consideramos que essa exortação se dirige aos ricos, pessoas ímpias, que estavam muito provavelmente oprimindo os cristãos pobres para os quais Tiago se dirige nessa carta. Quem eram eles? Proprietários de terra que contratavam o serviço dos camponeses e estavam cometendo ali exploração e abuso econômico. E Tiago os repreende para que os membros da igreja, as pessoas para as quais se dirige, que estavam muito provavelmente também sofrendo exploração, fossem consoladas e também alertadas sobre o perigo das riquezas injustas, como nós falamos semana passada, tanto na origem quanto na sua destinação. E esse é um tema muito sensível, é um tema, eu diria, atual e muito oportuno, porque embora Tiago esteja se dirigindo a algum grupo de ricos que não ouviu aquele grupo, eles não tiveram oportunidade de ouvir, era necessário que aquelas palavras fossem escritas, dirigidas àqueles membros, para o consolo deles e também, em alguma medida, para o alento e exortação deles. E os princípios dessa exortação são oportunos para o nosso tempo agora, independente da nossa condição econômica. Eu queria a atenção de vocês para a gente meditar, então, nessa passagem mais uma vez. O que é que nós vimos semana passada? Em linhas gerais, esses 6 versículos fazem uma denúncia em relação à maldade dos ricos contra os pobres. E nós temos aqui uma espécie de catálogo de crimes, catálogo de pecados contra os pobres. E há pelo menos 4 palavras-chave que destacamos semana passada que formam esse quadro de crimes, de pecados contra os indefesos. Corrupção, cobiça, fraude e egoísmo. Eu vou apenas passar para a gente, então, destacar outras verdades. Corrupção. Observem que nos versos 2 e 3, Tiago fala claramente sobre isso, ele usa inclusive essa palavra. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. O que é que nós falamos semana passada? Não é pecado ser rico. A gente não pode subscrever a ideia equivocada de que a pobreza é meritória inerentemente, que todo rico é ímpio e está destinado à perdição eterna. Não é pecado ser rico. O que Tiago está fazendo aqui é uma explícita condenação à corrupção da riqueza, ao desvio, tanto na origem, que pode ser ilícita, quanto na destinação. No caso daqueles proprietários de terra que estavam explorando os pobres, eles, no caso, a riqueza deles estava apodrecida. Tiago usa essa linguagem, corrompida, como roupas apodrecidas. Então, o primeiro ponto aqui é essa corrupção. A segunda que nós destacamos é a cobiça.
No verso 3, Tiago diz: tesouros acumulaste nos últimos dias. O verbo acumular aqui é um verbo que vem do grego thesaurizo, que significa literalmente guardar em um local seguro. Então, a cobiça era tão grande, o desejo de ficar rico e continuamente ter mais e mais posses era tão grande, que eles alimentaram esse desejo insaciável a ponto de cometer esses pecados contra aqueles menos favorecidos. Há um agravo aqui que é o pecado dos avarentos. Vocês acumularam nos últimos dias. E nós vimos que essa palavra nos últimos dias é uma palavra técnica que mostra o intervalo entre o primeiro e o segundo advento. Qual é o agravante? O ímpio, cobiçoso, ele vive como se Deus existisse. Na ganância, na cobiça, ele perde o mais importante. Vocês acumularam nos últimos dias. Se esqueceram da eternidade. Na janela entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, passaram a vida acumulando riqueza. E o que aconteceu? Aquilo apodreceu, literalmente. Quando o homem tem o dinheiro no bolso, está tudo certo. Mas quando ele tem o dinheiro no coração, aquilo apodrece. Então a cobiça gera isso. Então eles estavam no quadro de corrupção e cobiça. E observe que é uma espiral moral para baixo. Tanto é que no verso subsequente, Tiago fala da fraude. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago faz uma acusação grave. Fraude é crime. Eles defraudaram o pagamento dos trabalhadores. Houve uma retenção fraudulenta do devido salário dos ceifeiros. Então percebam, os ricos aqui são acusados de desonestidade. Parte da riqueza acumulada foi acumulada na retenção do pagamento devido aos operários, aos trabalhadores. Foi fraudulenta e injusta. Em outras palavras, eles cresceram diminuindo o outro. Agora veja como a palavra de Deus é atual. Né? Não é pecado ser rico, mas há muita riqueza acumulada que é fruto de desonestidade, de retenção do que é indevido e de prejuízo, injustiças e opressão em relação ao outro. Tiago, então, é muito claro e contundente em relação a isso. E o quarto elemento dessas palavras que formam esse catálogo que nós vimos é o egoísmo, que é o coração de tudo aqui. No verso 5 ele diz: tens vivido regaladamente sobre a terra, tens vivido nos prazeres, tens engordado o vosso coração em dia de matança. Então o pecado chama outro. É como se Tiago, nesse verso 5, ele ampliasse a denúncia para dizer o seguinte: vocês estão corrompidos, a cobiça, a fraude, e a razão disso é o egoísmo. Por que o indivíduo retém o salário do trabalhador? O dinheiro é tomado para ser gasto em extravagâncias. Tiago denuncia aqui, não que viver bem seja ruim, mas eles viviam nababescamente às custas daquele que não tinha o que comer. E por que não tinham o que comer? Porque o rico teve a maldade de reter de forma fraudulenta o salário do trabalhador. Muito provavelmente, operários, trabalhadores, né, diaristas que trabalhavam no campo, ao final do dia deviam receber aquele dinheiro para sua subsistência. Era muito comum no mundo antigo, ainda hoje, receber o salário no dia, porque disso dependia aquela pessoa e muito provavelmente aquela família. E hoje nós vamos refletir mais especificamente sobre 2 versículos que formam a moldura desse capítulo, quero dizer, desse parágrafo. Eu queria que você observasse o versículo 1 e o 6. Examinamos o miolo, o coração. Agora vamos ver o verso 1 e o verso 6, que formam aí a moldura no qual Tiago, digamos, pendura esse quadro de opressão. Observe. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Agora vamos saltar para o verso 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Qual é a moldura que Tiago usa aqui? No verso 1, ele faz um alerta. Ele dá um aviso. E no verso 6, ele reforça fazendo uma acusação gravíssima. Não é só cobiça, não é só corrupção, não é só fraude, não é só egoísmo, é homicídio, seja literal ou figurado.
E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, sobre esse aviso terrível que Tiago traz e sobre a acusação que ele faz e depois considerar aqui algumas aplicações práticas para nós. Vejamos, verso 1. Atendei agora, rico, chorai lamentando por causa das vossas desaventuras que vos sobrevirão. A natureza do terrível aviso que Tiago dá aos ricos está exposta em 2 verbos que aparecem aí. Chorai lamentando. Não sei se a sua versão é ara, tal como a minha, mas em ambas as versões, nas versões que eu examinei, no texto original, inclusive, aparecem 2 verbos. Chorai lamentando. Por que Tiago faz isso? Quando ele junta essas 2 palavras, ele está apontando para uma profunda angústia de espírito. São 2 verbos que denotam a ideia de intensidade. Portanto, não é um choro pontual, por uma coisa banal, passageira. Tiago está falando que eles vão experimentar um tipo de angústia tão profunda que brota do coração a ponto de levar a pessoa a chorar enquanto lamenta e a lamentar enquanto chora. Tamanha intensidade do juízo que vai experimentar. E por que essa exortação é tão dura? Por que o aviso é tão sinistro? Vocês vão chorar e lamentar. E ele vai dizer ainda no verso 1, por causa, veja aí a consequência, a razão, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. A palavra é traduzida por desventura, que não é uma palavra usual. A ideia é que por causa da vossa dificuldade, do sofrimento, da aflição que vocês irão experimentar. É uma palavra rara no Novo Testamento, que Tiago usa aqui, e a ideia é justamente essa. Uma aflição aguda que eles iriam enfrentar. Os comentaristas, olhando para esse versículo, eles sugerem 2 coisas. A primeira delas é que talvez Tiago estivesse fazendo alusão aqui, porque ele está se dirigindo para um grupo de judeus convertidos à fé cristã na região da Palestina. E mais ou menos uns 10 anos depois dessa carta ter sido escrita, aconteceu um evento que ainda hoje causa aguda tristeza no povo judeu. No ano 70, o general romano Tito, comandado pelo seu pai, o imperador, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, queimou o templo. Em outras palavras, aquela geração de pessoas nababescas, ricas, que viviam na Palestina, sofreram literalmente o que Tiago disse aqui. Lamentai, chorai, porque vocês irão passar por um processo de desventura, de dificuldade, de sofrimento profunda que sobrevirá. E ele, do tempo que Tiago escreveu essa carta para frente, um intervalo de uns 10 anos. Terrível isso. Mas existe também uma segunda aplicação que alcança não apenas os ricos daquela geração que testemunharam o assalto romano, porque é muito provável que eles tivessem experimentado aquele sofrimento, né? Porque quando os romanos entraram, a primeira coisa que eles fizeram foram estabelecer como alvo os ricos, né? Aqueles que tinham mais posses, que foram literalmente assaltados e muitos deles assassinados. Mas também existe uma aplicação que alcança o homem rico, cruel e corrupto de todas as nacionalidades e épocas. Eles vão chorar e lamentar no dia do juízo. Por que razão? Porque a riqueza, embora não seja pecado inerente, né, não é pecado ser rico, quero reiterar isso aqui, o problema do dinheiro é que ele gera uma falsa sensação de suficiência, né? E daí vem a soberba, a altivez, aquela prepotência, aquela arrogância de estar acima do bem e do mal. Então a pessoa passa a viver como se Deus não existisse. Não acredita em julgamento, sobretudo num país em que ninguém respeita as leis. Não se crê na eternidade, céu, inferno. Mas Tiago está avisando. Lamentai e chorai, porque virá um juízo. Vocês então experimentarão uma profunda angústia, que aqui é chamada de desventura. Eu li um comentário de um autor chamado John Blanchard, e ele conta uma história curiosa, uma ilustração. Ele conta a ilustração de um fazendeiro rico e conhecido pela sua impiedade. Ele publicou uma nota no jornal da cidade, e a nota era basicamente a seguinte:
Era uma região com expressivo número de cristãos. E ele era conhecido não apenas pela sua riqueza, mas pela sua impiedade, pelo seu desrespeito para com a lei de Deus. Então a nota que ele mandou publicar foi a seguinte: eu tenho tido uma experiência única nos meus campos. Eu tenho arado aos domingos, faço a semeadura, capina e rego aos domingos. Na colheita de outubro eu superei todos os meus vizinhos. Qual é a pretensão dele com essa nota? Eu não estou nem aí para o dia do Senhor. Eu trabalho no domingo e eu superei todos os meus vizinhos. Assim, ele quis colocar no jornal a sua impiedade como se fosse a base da sua prosperidade. Eu trabalhei no domingo, arei, plantei, reguei, capinei e a minha colheita foi maior do que todos os meus vizinhos. O editor, que era crente, publicou, mas com uma nota de rodapé. Deus não acerta todas as contas em outubro. O que significa isso? O juízo de Deus vem no tempo de Deus. O ímpio se estriba em uma falsa segurança, pois parece que está tudo bem. A prosperidade pode iludir uma pessoa. Ela pode se sentir tranquila, mas Tiago está avisando que o juízo está vindo e vai ter choro e lamento. E há muita gente vivendo assim. Está no erro, está no pecado, está na rebeldia, está numa explícita transgressão da lei, mas a colheita está indo. Uma boa colheita. Mas Deus não acerta todas as contas em outubro, mas haverá um dia, uma hora e um momento em que haverá uma prestação de contas. E Tiago amplia seu aviso sinistro e mostra os detalhes do que vai acontecer. E os detalhes são sinistros. Observe, passando mais uma vez. No verso 3 ele diz que a riqueza vai testemunhar contra eles. Verso 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Isso aqui não é literal, porque sabemos que o ouro e a prata tem um grau poderosíssimo de blindagem, de resistência, né? Mas está falando, o tipo de corrupção de vocês é tão grande que é como se o ouro e a prata estivessem enferrujadas. E a ferrugem há de se pôr testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Em outras palavras, a riqueza dará testemunho contra os ricos. Aquilo que eles acreditam ser positivo, ser favorável, se voltará contra eles. Segundo, a retenção do salário retido com fraude clamará contra eles, no verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E neste ponto aqui, como Tiago era um judeu, está escrevendo para uma comunidade etnicamente de judeus, é muito provável que ele estivesse usando essa linguagem a partir das memórias de duas outras passagens do Antigo Testamento que fala sobre uma grave injustiça cometida e é como se o sangue inocente estivesse clamando aos céus. Vejam, 2 textos. O primeiro está em Gênesis, o primeiro homicídio da história, que também foi um fraticídio, né? Caim matou seu irmão Abel. E quando Deus faz a intervenção, vai ao encontro de Caim e pergunta, onde está o teu irmão? Ele diz, acaso sou tu todo meu irmão? Ele não apenas tinha pecado, ele continuava em pecado, o coração absolutamente endurecido e refratário. E então Deus diz, que fizeste? Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então a ideia aqui é que uma injustiça como aquela que os ricos estavam fazendo em relação aos pobres, a retenção de um salário devido, pode ser comparado ao assassinato de um inocente. Então, tanto a opressão econômica quanto o assassinato de uma pessoa clamam, exigem vindicação. Então, daqui a pouco, na oração aqui, o irmão Newton falou do sangue derramado no nosso país. Quantos homicídios, taxas absurdas, inaceitáveis. Isso tudo clama por vindicação e por justiça. E ainda que o homicida seja impune ou fique impune
na terra da impunidade se tornou o Brasil, haverá um dia e um momento que ele vai prestar conta pelas vidas que tirou. Êxodo 2, 23, quando o povo estava no cativeiro no Egito, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Tiago, muito provavelmente, também está fazendo aqui alusão àquela opressão que Israel sofreu na mão dos egípcios. Era uma opressão tão intensa que eles gemiam e o clamor deles subiu aos céus. No caso, Deus não fez contas em outubro. Foram 400 anos de opressão. O juízo de Deus vem no tempo de Deus. E no momento oportuno, tanto Faraó, quanto a sua casa, quanto os egípcios sofreram o juízo. Então, Tiago está falando sobre juízo. Os ímpios vivem como se Deus não existisse, ancorados na falsa sensação de segurança, mas eles serão alcançados pelo braço do Deus Todo-Poderoso. Ainda, Deus ouve o choro dos injustiçados. No verso 3, ele fala que o clamor dos ceifeiros penetrou os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra também, expressão, nome de Deus importante no Antigo Testamento, Sabaoth. É o Deus que governa e comanda as hostes angelicais. É o Deus que tem governo, que tem poder. E no verso 4, um outro elemento, os ímpios não terão um bom final. Há uma linguagem pesadíssima aqui. Há de devorar como fogo as vossas carnes. É uma língua figurada, mas o sofrimento é real. A ideia de o fogo dilacerando a carne. Você consegue imaginar uma coisa mais dolorosa do que isso? O fogo dilacerando o corpo humano. Tiago está falando que o juízo vai alcançá-los. No livro de Apocalipse, uma linguagem similar é usada para falar do juízo que vai acontecer. Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Está falando de juízo. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos e também para os transgressores da lei, que não foram justificados pela obra de Cristo. Enquanto eu estava meditando sobre isso, essa linguagem tão pesada, me lembrei de um texto que eu li há muitos anos atrás, de um teólogo chamado Sproul, R.C. Sproul. Ele estava na universidade, nos Estados Unidos, fazendo uma palestra, e após a palestra, como é comum, abre-se para perguntas e respostas. E alguém, então, fez uma pergunta. Dr. Sproul, o senhor acredita mesmo que o inferno é um lago de fogo? E o Sproul disse, não. E o interlocutor, a pessoa que fez a pergunta, sentiu-se um pouco aliviado, né? Aí o Sproul levantou a mão, mas eu tenho algo a te dizer. Embora o inferno não seja um lago de fogo, é preciso dizer que a pessoa que está no inferno faria qualquer coisa para ir para um lago de fogo. Porque é uma coisa inominalmente descritível. Não dá para se descrever o que é o banimento da face amorosa de Deus. O inferno não é a casa do diabo onde o diabo reina. O inferno é um lugar onde o diabo e seus anjos e os ímpios estarão para sempre na presença de um Deus irado. Sem esperança nenhuma, banimento eterno. É uma coisa indescritível. Razão pela qual o John Stott sempre falava sobre esse tema com reserva. Porque a condenação é uma coisa terrível. Ele está falando aqui sobre a segunda morte. Ele está falando de juízo, uma palavra muito dura. Este mundo é marcado por muitas injustiças, via de regra, também cometidas por aqueles que cresceram sobre os ombros, né? Sobre os ombros dos outros. Tiago, portanto, dá um aviso muito sério. O juízo vai alcançar vocês. E agora ele vai mostrar os detalhes da maldade deles, reforçar isso, mostrando uma última e grave acusação.
Parece duro o que o Tiago está falando. Agora vejam o último versículo, como é que ele termina. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. É uma acusação muito grave. Vejam como funciona. O pecado da cobiça fez nascer o roubo. Esse pecado deu luz à licenciosidade e acabou levando-os a cometer o homicídio. Então, uma espiral para baixo. Corrupção, cobiça, fraude, egoísmo, assassinato. Como eles fizeram isso? Essa passagem pode ser interpretada literalmente ou figuradamente. De fato, alguns foram mortos e outros morreram em consequência daquela vileza. Se tem uma coisa que mata, gente, e mata muito no Brasil, é a corrupção. Então, a corrupção tem o poder de matar indivíduos, famílias, uma nação inteira. Veja a quantidade de recursos que escorrem anualmente pelos ralos, fruto de corrupção, resultado da corrupção. Corrupção mata. E aquela fraude que eles tinham cometido, Tiago diz, vocês têm condenado e matado o justo, sem que eles façam resistência. Tiago costuma designar os pecados com a maior severidade possível. Portanto, defraudar empregados e acumular riqueza corresponde a roubar e matar. E se a gente observar, olhando o livro como um todo, no capítulo 2, Tiago já falou sobre isso. Os mesmos ricos que arrastavam os pobres para os tribunais agora são acusados de homicídio. Então, direto ou indiretamente, a opressão causou a morte daquelas pessoas. E reter o salário é uma forma de privar a pessoa de viver. Tente imaginar, o indivíduo não tem outra renda. Ele não tem uma reserva. Ele trabalha para comer. É um diarista. Então, aqueles grandes proprietários de terras contratavam aquelas pessoas para trabalhar. Ao final do dia, ao invés de fazer o pagamento, retiam com fraude. E ainda, muito provavelmente, levavam-os aos tribunais. Então, direto e indiretamente, Tiago está acusando aqueles ricos ímpios de serem homicidas. Os detalhes não são apresentados, mas Tiago é claro ao colocar o homicídio no catálogo de crimes deles, a razão pela qual ele diz, já no início, o aviso: chorai lamentando. O que está vindo sobre vocês não é agradável, é uma desaventura. É perverso o que vocês têm feito e vocês sofrerão as consequências. Não é uma passagem agradável, mas Tiago, ele coloca o dedo na ferida e denuncia os pecados daqueles homens que tinham posses e eram muito perversos. Quais são as aplicações e ressalvas que eu quero fazer nessa parte final da nossa reflexão? A primeira delas é a seguinte: o Senhor nosso Deus é o proprietário absoluto de todas as coisas e nós, seres humanos, temporários administradores. Essa é a primeira baliza. Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e o que, gente? E tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Portanto, o orgulho se ancora na ignorância de achar dono das coisas, quando na verdade o homem apenas administra, digo, temporariamente, porque na verdade o real proprietário é o Senhor e o homem vai ter que prestar conta dos bens que lhe foram emprestados por um curto espaço de tempo. Segunda verdade, a riqueza é uma concessão da graça de Deus. Toda essa crítica à riqueza, na verdade, é uma crítica à corrupção da riqueza. Porque como nós estamos muito influenciados no nosso país por uma mentalidade ideológica que demoniza a riqueza e diviniza a pobreza, a gente precisa tomar os devidos cuidados. Então percebam, a riqueza é uma concessão da graça. O rei Davi disse assim, com muita propriedade, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Em outras palavras, a prosperidade deve ser vista como uma dádiva
E aquele que a recebe deve ser grato por essa graça recebida. É dom. Envolve esforço, é uma sinergia, não é? Mas, ao mesmo tempo, o homem tem que saber reconhecer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tiago não condena a riqueza, mas a sua origem e destinação ilícitas. Uma coisa muito curiosa é que a palavra economia é uma palavra bíblica. Ela está no Novo Testamento. É a palavra que significa literalmente oikonomia, que é a administração do lar, que é usada para mordomia, para o cuidado, para a gerência, para a administração. Um puritano americano chamado Cotton Mather diz assim: em nossas ocupações estendemos as nossas redes, mas é Deus quem põe nas nossas redes tudo que vem nelas. Ele está falando dessa sinergia. O homem tem que ser diligente, trabalhador. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Provérbios 6, verso 6. Tem que ter diligência, trabalho, abnegação. Mas o que vem nas redes é o Senhor que coloca. Outra aplicação e ressalva. A crítica de Tiago não é uma condenação à propriedade privada, ao comércio e à indústria. O trabalho é uma vocação, irmãos. Todos fomos chamados para cumprir uma missão. Cabe ao homem discernir qual é o seu propósito. O propósito de Deus para a vida dele. Então, o comércio, a indústria, a propriedade privada tem o seu lugar. Alguns foram vocacionados para os negócios, para o comércio, para a indústria. Patrões e empregados atuam nessa esfera que serve e abençoa a sociedade. Então, essa passagem não pode ser usada para enfraquecer o conceito de propriedade privada, para enfraquecer o comércio, a indústria, a importância de ter uma boa relação entre patrão e empregado. Uma outra aplicação e ressalva. O dinheiro é um bom servo e um péssimo patrão. O problema não é o dinheiro, mas, como disse Paulo a Timóteo, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Portanto, é preciso guardar o coração de 3 coisas: a inveja, a cobiça e a avareza. Andam sempre juntas, a inveja, a cobiça e a avareza. Guardar o coração. E a última aplicação: a pobreza não é meritória. Ser pobre também tem as suas tentações. Richard Baxter disse assim para sua congregação de 2.000 habitantes lá em Kidderminster, no interior da Inglaterra: a pobreza também tem as suas tentações, pois mesmo os pobres podem angustiar-se com amor àquela riqueza e abundância que nunca alcançam, e podem perecer por amar demasiadamente ao mundo, os que ainda não prosperam no mundo. Ou seja, o rico tropeça porque alcançou de forma ilícita ou deu uma destinação ilícita. O pobre também pode tropeçar por desejar o que não tem e amar tanto quanto o rico. A diferença é que o rico ama que ele alcançou, e o pobre pode sofrer a tentação de amar o que não tem, a cobiça frustrada. E há muito pobre arrogante, há muito pobre orgulhoso, há muito pobre avarento, que é incapaz de dividir. Então percebo que é uma temática, como eu disse a vocês na semana passada, que no primeiro momento pode dizer, exortação aos ricos. Bem, eu não sou rico, então essa exortação não é para mim. Ela alcança todos nós, porque se tem uma coisa que fala muito sobre nós mesmos, sobre o nosso estado, nossa condição espiritual, é essa relação com o dinheiro. Eu quero encerrar lendo 1 Timóteo, peço a você que abra a Bíblia, 1 Timóteo 6, versos 17 e 19. Vejam a exortação de Paulo ao jovem pastor. Para que ele exorte os ricos do seu tempo. Primeiro Timóteo 6, a partir do verso 17. Está aqui uma oportuna palavra para todos nós. 1 Timóteo 6, a partir do verso 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que texto maravilhoso. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração seja guardado, para que nosso tesouro maior seja o Senhor. E tudo que Ele nos conceder seja para louvor do Seu nome, para o nosso bem e para o serviço do outro. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por Sua palavra, sempre viva, atual, oportuna. Te louvamos porque fomos exortados nesses 2 encontros a refletir e a pensar sobre a riqueza, os perigos inerentes. Guarda a nossa vida, Senhor, para que não tropecemos em nenhum momento, que sejamos encontrados com o coração sempre generoso e pronto a repartir. Guarda-nos de qualquer injustiça. Tem misericórdia de nós. Abençoe o nosso país, abençoe aqueles que têm posses, que eles sejam, pelo Teu Espírito, Senhor, tratados de forma que os seus recursos não sejam um laço, uma pedra de tropeço, mas um meio para servir e abençoar. Nós te louvamos por Sua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a ser bons mordomos do que o Senhor tem nos dado, para que no grande dia sejamos encontrados ouvindo a boa palavra do Senhor. Servo bom e fiel, hoje fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que sejamos encontrados fiéis, para a glória de Cristo. Amém. Bom descanso a todos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,